Você trabalhou pra caramba e conseguiu quitar aquela última parcela do financiamento da sua casa. Ou você trabalhou pesado muitos anos e comprou à vista o terreno que você sempre quis. Você recebe uma documentação com o seu nome ali. Aquela propriedade é sua. Será mesmo que existe propriedade privada no Brasil? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. A Invictus é uma marca de referência em vestuários e equipamentos táticos no Brasil. Ao longo dos últimos 3 anos, tivemos oportunidade de testar diferentes produtos e propostas da marca, que mostrou ter como padrão a capacidade de resistência e funcionalidade tática. Com abordagem no mundo tático e outdoor, a Invictus traz produtos focados em garantir que você tenha a versatilidade necessária durante situações intensas e também no cotidiano. Você pode encontrar no site da marca e seus mais de 1.500 revendedores espalhados pelo Brasil diferentes produtos como jaquetas impermeáveis, mochilas, luvas, calças, bonés e toda uma gama de produtos muito variada para quem quer estar mais preparado. Não deixe de conferir já, as mídias da Invictus estão disponíveis na descrição para você ficar por dentro dos lançamentos e promoções da marca. Invictus, você preparado sempre. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio Lobo e hoje vamos conversar sobre esse tema meio difícil, tá? Eu vou tentar ser o mais simples possível aqui, até porque eu não sou um cara formado na área de direito, mas pelas minhas pesquisas eu tenho algumas constatações e reflexões importantes que podem servir para você também na sua vida prática, tá? Vamos entender o que é esse negócio de propriedade privada e vamos entender se ela de fato existe na nossa Constituição atual aqui no Brasil. Para começar, a gente tem que entender o que nós, seres humanos, entendemos como direitos fundamentais nossos. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 17, nós temos lá 2 tópicos assim que são super simples de entender. Eu vou até ler para a gente não se perder. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Isso é o que as Nações Unidas dizem. Então, se o nosso país participa das Nações Unidas, ele concorda que isso é um direito fundamental. Ou seja, de acordo com essa declaração, ninguém pode tirar da tua casa simplesmente de forma arbitrária, só porque você tem que sair. Então, todo país que assinou ali para fazer parte da ONU concorda que a propriedade é um direito fundamental dos seres humanos. Isso porque entende-se que todo mundo quer ter alguma coisa, certo? Ou seja, você quer ter um pedaço de terra para você, então a gente tem que organizar isso e você tem direito de ter o seu pedaço de terra porque você é um ser humano e tem valores fundamentais. Só que agora, quando a gente avança na definição, a gente precisa entender também o que é essa propriedade. Porque na prática você sabe, pode ser uma casa, pode ser um terreno, pode ser, sei lá, o seu apartamento, enfim, isso tudo é propriedade. Mas na lei, propriedade ela é muito específica. A forma como a gente entende propriedade na legislação brasileira é a seguinte: propriedade é tudo aquilo que você pode usar, gozar e também dispor à sua vontade. Isso significa que, para ser uma propriedade sua, você pode usar como quiser, tá? Você pode fazer o que você quiser naquele lugar. Você pode colher os frutos daquele lugar e aproveitá-lo como você quiser. E por fim, você pode escolher vender ou trocar com qualquer pessoa que você quiser. Ou até mesmo não vender e não trocar. Isso é considerado uma propriedade. Então, se você pode usar, se você pode colher os frutos daquele local e se você escolhe se você vende ou não e escolhe para quem você está vendendo, você tem uma propriedade. É aí que a situação começa a ficar meio complicada. O Brasil tem algumas lombadas inesperadas na sua história. Veja, até 1891 a nossa Constituição colocava a propriedade privada exatamente como eu te disse aí, um direito absoluto, ninguém tira de você. Você comprou aquilo ali, é seu e você não tem como perder aquele terreno que você adquiriu com o seu dinheiro, enfim, com o seu trabalho. Agora, conforme a história foi avançando, Getúlio Vargas entrou no poder e ele começou a condicionar a Constituição a um sistema de justiça social e etc. A história é longa, não vou me ater aos detalhes aqui, mas o problema aconteceu na Constituição recente, tá? 1988, onde de repente a propriedade ela ficou condicionada a um negócio chamado função social. Vamos entender o que é essa função social? Mas antes de entrar na função social, eu faço um parênteses importante aqui. Na Constituição de 1937, lá na era Vargas, houve um mecanismo colocado nessa Constituição que é o de desapropriação. Ou seja, desde 1937, o mecanismo do Estado poder tirar as terras do indivíduo
apareceu dentro das leis que regem o nosso país. Isso aí, somado à função social que eu vou explicar para você agora, começou a gerar um panorama um pouco complicado para nós. Vamos agora para o último termo que você precisa entender. Você já entendeu sobre propriedade? Já entendeu como a nossa Constituição evoluiu? Já entendeu do mecanismo de desapropriação? E agora vamos para o último ponto, que é a função social, que eu já comentei com vocês. Quem define a função social é o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Terra. São eles que, por meio de zoneamentos, entendem o que cada propriedade deve oferecer à sociedade como um todo. Isso, na minha concepção, é bastante complexo e parece ser propositalmente frouxo de definição. Até porque, se você for ver o que é a função social, você vai observar alguns tópicos principais: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. Como você pode ver, são termos genéricos, né? O que é um uso adequado de acordo com a função social? Pois bem, é exatamente aí que a gente começa a ter uma série de perguntas complexas a serem respondidas. Veja, se toda propriedade ela está condicionada diretamente à sua função social e quem define a função social é o Estado, se ele mudar a função social da sua casa hoje, ele tem direito de desapropriar você, correto? Pode parecer extremista, pode parecer completamente absurdo, mas veja, com a instalação do monotrilho na Grande São Paulo, está havendo uma quantidade enorme de desapropriações, ou seja, de pessoas que estão sendo retiradas de suas casas. O Estado vai lá e fala assim, olha, vai passar por aqui uma obra que visa o bem-estar coletivo. E você vai aceitar um valor de mercado pelo seu terreno e você tem que sair. Pasme, não há outra opção. Você não pode dizer, não, eu não quero vender. Se o Estado requisitar a sua propriedade para passar uma obra no meio dela, você não tem a opção de dizer não. Opa, mas aí ficou complicado. Porque, de acordo com a nossa segunda pauta ali, segunda cláusula dos direitos humanos, nós temos aqui o seguinte, ó, nos direitos universais humanos definido pelas Nações Unidas. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. O termo arbitrário, ou seja, alguém que escolheu tirar você dali. Então, tecnicamente, se dentro da nossa Constituição vigente atual, o Estado pode falar que você tem que sair porque é do interesse dele que você saia e você não pode dizer não, a nossa Constituição desobedece à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso parece tão fora da casinha para mim porque talvez eu esteja vendo da forma errada. Então, se você interpreta de forma diferente, coloca nos comentários aqui embaixo. Como eu disse, eu não sou um especialista aqui. Mas veja, senhores, o panorama não é muito bom. Nós estamos num país com uma crise política gigantesca. Temos uma confusão e uma divisão política enorme e, para piorar, temos uma Constituição Federal que é basicamente uma bomba atômica esperando para ser utilizada. Você tem noção que o Estado, se ele quiser, tá? Hoje ele tem os mecanismos montados para dizer de fato, se ele quiser tirar você da sua casa, você não tem escolha. Você não tem como dizer que aquele terreno é seu e dali você não sai. Logo, se você de fato não possui total controle da sua propriedade e escolha de para quem você vende ou não vende, não existe propriedade privada no Brasil. Então, se você pergunta aqui no Sobrevivencialismo pra gente, Júlio, por que vocês não se politizam? Por que vocês não defendem fulano, ciclano? Vocês precisam se posicionar? Por que vocês não podem ficar em cima do muro? Meu amigo, eu não quero nem ter muro. Porque, veja, de que adianta ficar falando de eleições, de que adianta ficar falando de projetinhos de lei, se a nossa Constituição Federal sequer nos dá direitos? Veja, tirando ali, além dos aspectos da propriedade, cara, só aconteceu uma pandemia e de repente os seus direitos fundamentais foram retirados. Você não tem mais direitos absolutos. E se de fato direitos básicos como o de ir e vir foram negados a você por conta de situações extraordinárias, eles não eram direitos desde o começo, eles eram permissões. No Brasil, você não tem direitos, você tem permissões que podem mudar de acordo com o ânimo e de acordo com o interesse do Estado. Enquanto não falarmos de uma reforma constitucional, onde a gente comece a colocar novamente cláusulas pétreas de direitos humanos, onde realmente o que é seu e ninguém tira, todo o resto para mim é balela. Então, em resumo, basicamente,
a propriedade privada no país, ela existe de mentirinha, tá? Ela existe enquanto o Estado ainda não quer tomar ela de você. Independente das justificativas, se você for ver em diversos sites jurídicos, você vai ver que eles fizeram isso para combater as injustiças sociais ou derrubar grandes detentores de terra que eram terras improdutivas, enfim. Eu não estou apontando isso aqui. Talvez você pense assim, Júlio, mas funciona porque existem milhares de hectares de produtores que não fazem nada. Beleza, mas na hora que você autoriza o Estado de desapropriar aqueles milhares de hectares, você também autoriza o Estado de desapropriar o seu terreno. As dimensões só interessam do ponto de vista político. É ele quem define o que realmente vale a pena para ele. E se você entrar no caminho, hoje o Estado tem as ferramentas necessárias para arrancar você da sua casa, passar o trator em cima e fazer o que ele bem entender. Então, fique atento. A situação está complicada. Desde 1988, a nossa Constituição é completamente absurda. Na verdade, desde a era Vargas, a situação desandou drasticamente. Então, vamos com calma, né? Vamos com um posicionamento pautado para que a gente possa sempre discutir em realidade, não ficar discutindo fantasia aqui. Agora o ano de 2022 vai ser uma grande loucura e eu já estou me posicionando desde agora para vocês. Eu não falarei sobre eleições, o sobrevivencialismo não vai falar disso. A gente tentou fazer isso na última, tentando conhecer novos candidatos, entendendo o que eles pensam, mas no final não deu em nada, não muda nada. É como eu disse, é tentar trocar um wallpaper de um computador que está cheio de vírus e todo velho e apodrecendo. Não funciona. Então, para a gente evitar esse estresse, a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, que é simplesmente não concordar com o sistema atual. Júlio, você vai votar? Eu não voto, eu pago multa, eu pago lá os meus R$2 de multa. Eu sequer justifico ao Estado porque eu não concordo com esse sistema. Porque se sequer eu posso ter uma propriedade nesse país, por que diabos eu vou ficar me preocupando com quem é que vai ficar eleito e ganhando trocentos benefícios, ganhando o triplo do meu salário, não é verdade? Então, enfim, vocês já entenderam, eu vou embora. Se você gostou, se você não gostou, se você discorda ou concorda, coloca um comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa, quero saber se eu falei alguma loucura ou se eu estou completamente alucinado e interpretando tudo errado. Coloca aqui embaixo que eu quero saber, deixa sua curtida se você achou essa mensagem importante para você e nos vemos num próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.